poderia nos dizer sobre a relação da postura, a absorção nutricional desses superalimentos e o estado mental e emocional dessa pessoa? Nossa, Ah, daria pelo menos umas 3 lives para responder essa pergunta. Assim, ó, o nosso estado mental, ele reflete o nosso estado físico e vice-versa. Então, olha, meu caso, ó, se você olhar para mim agora, ó, você vê, ó, eu não estou encostado na cadeira, tá vendo? Por que eu não estou encostado na cadeira? Porque essa daqui é a minha postura diária de trabalho o dia inteiro, porque eu sei que ao estar assim, eu estou mostrando altivez, estou passando isso para você, mas eu também estou mandando um comando para o meu cérebro de que nós estamos bem, nós estamos alinhados, nós estamos de boa. E essa postura mental, ela também vai acabar refletindo naquela postura física da pessoa. E a forma com que a gente se trata e a forma com que a gente trata o externo a nós, ele determina também como o nosso corpo vai funcionar. Exemplo para ficar mega claro isso. Você sentou para comer e a pessoa diz: doutor, eu quero ter pele de pêssego. Muito bem. Então o que você tem que fazer? Você tem que comer pêssego. Aí a pessoa senta e come um cheeseburger. Olha só, ela come o cheeseburger, ela come todo torto, rápido, assistindo assistindo televisão ou celular. uma qualquer coisa que o cérebro está entendendo, porque o cérebro ele não sabe distinguir o que é real, o que não é. Chega para ele só a informação que você dá para ele. Perfeito. E quando você está assistindo uma briga política de alguém com mais alguém e aquilo está te deixando irritado, o cérebro não sabe que você está irritado por causa da política. Ele acha que o que você está comendo faz mal. Então a postura que eu tenho na hora em que eu vou comer me traz internamente todo uma predisposição biológica para receber aquela alimentação. Uma pergunta bem legal que eu sempre faço, e eu fiz uma live de ontem, inclusive, é assim: você já deu bom dia para o mamão que você vai comer hoje? Você já falou para a comida bem-vinda ao meu corpo? Eu tenho uma brincadeira aqui em casa que ela virou brincadeira porque a ideia de ser jocoso, de ser divertido, ela pega, ela gruda, né? Que nem chiclete no cabelo. E eu digo para as pessoas assim, ó, eu pego a fruta que eu vou comer e eu digo para ela assim, ó, olha, se você ficar aqui na natureza, você vai estar podre em 2 semanas. Eu vou te dar o prazer de estar comigo pelos próximos 60, 70 anos. Topa? Olha que Comi a legal. fruta. É uma brincadeira, é divertido, por quê? Porque eu estou dando boas-vindas a algo que para o meu corpo é interessantíssimo. Uma das formas que o corpo tem de produzir endorfina, que é um hormônio importante para a gente, é ir no banheiro, evacuar aquilo que você está comendo. Aí o desgraçado leva o celular junto. Aí fica Exatamente. bravo lá no banheiro e perdeu uma ótima oportunidade de ser feliz, de curtir uma coisa que a natureza te deu de graça. E a gente faz isso o tempo todo, né? E a alimentação é muito assim. O ato de comer não é só um ato de nutrir. Ele é um ato social, ele é um ato cultural, ele é um ato mental, ele é um ato emocional. Tudo isso você bota fim quando você põe a porcaria do seu telefone na frente para ficar mexendo nele enquanto você come, né? Isso para não entrar no aspecto do eletromagnetismo, que acaba influenciando e interagindo com o nosso corpo também, que é uma outra loucura, né? Isso que você falou é muito interessante. Eu tenho um hábito aqui com meu filho, eu tenho um filho de 10 anos. Hoje ele não queria comer tomate de jeito nenhum. Aí eu parti o tomate, pequenininho, e ele largando o tomate, comendo as outras coisas. Falei, filho, olha só, o tomate deu a vida dele para estar aqui com a gente. Olha lá ele chorando, cara, porque você não tá dando bola, não tá dando. Aí ele olhou o tomate por uma outra perspectiva, misturou com a comida. Eu falei, gente, é uma forma da gente honrar toda a comida que chega pra gente. Agora com a gente ela vai poder viver mais, vai poder cuidar do seu corpo, você vai crescer. E o tomate vai ter uma nova função na existência dele. Cara, não sobrou um pedacinho de tomate para contar a história. É Tudo que pela perspectiva. essa perspectiva mental e emocional que a gente tem sobre as coisas, ela também calibra o tipo de hormônio que o seu cérebro está liberando. Se você, por exemplo, for comer qualquer coisa predisposto a experimentar aquilo, você está inundado por um tipo de hormônio que é a dopamina. A dopamina ela está ligada ao circuito do desejo, ela está ligada em parte ao circuito do prazer. Então, quando eu tenho mais disposição de dopamina e coloco, por exemplo, uma serotonina no jogo, nossa, a serotonina é muito legal porque quando você vai olhar para a pessoa e você vê que ela está alegre, ela está feliz, independente da pauleira que está, você sabe que ela é serotoninérgica, ela está muito mais ativa nesse hormônio. Quando eu gero um glutamato, por exemplo, por causa de um estresse, ou gero um cortisol por causa de um estresse, a própria papila gustativa ela passa a ter um gosto diferente, ela passa a perceber o mundo de uma forma diferente.
E as pessoas não se atentam a isso. Então, quando eu mudo essa lógica na conversa, na fala, e digo, bem-vindo, olha que legal, olha o tomate está dando a vida por você e tudo mais, a criança muda completamente o jogo. Tem um vídeo rolando aí nas redes sociais, que é um vídeo muito interessante, que é o dilema da obesidade, né? Que são crianças em que você oferece a ela uma série de frutas e elas não sabem dizer que fruta que é aquela. Então, assim, eu vou dizer para você, isso aqui é uma tâmara. Pô, no Brasil não tem tâmara. Então, ok, mas o cara está oferecendo uma laranja, ele está Maçã. oferecendo uma pera, que não tem como a gente não saber. E a criança fala, o que é isso, tio? Um tomate? Isso é uma cebola? Então, quer dizer, o pai e a mãe também têm um papel muito importante nesse processo, né? De oferecer para a criança, de mostrar para a criança, enfim. Até porque a criança vai ser depois um reflexo da atitude e da rotina dos pais, né? Vi uma pergunta agora sobre alimentação infantil, e eu não vejo uma outra forma que não seja seguindo o exemplo dos pais, né? E como isso é uma baita de uma responsabilidade, né, Júlio? Criança vê, criança faz, né? Você fala para a criança, não minta, não minta, não minta. Aí alguém liga um dia e fala, ó, é o tio que está falando. Não, não, fala que papai não tá. Cadê a coerência daquilo que você está falando? A alimentação é a mesma coisa. Eu recebi no meu consultório, há 1 ano, 2 anos atrás, uma mãe que queria que o seu filho aprendesse a ler. Mas não é aprender a ler no sentido clássico, que é saber o que traduzir a palavra. Ela queria que a criança tivesse gosto pela leitura. E eu falei para ela, você lê para o seu filho? Não. Você lê na frente do seu filho? Não. Daí você falou, e eu, com uma vez por semana, conversando com ele, você acha que eu vou convencer ele, um menininho de 7 anos de idade, que ele deve ler? Ele tem que ver a mãe lendo, ele tem que ver o pai lendo, ele tem que ver o pai indo dormir cedo, a mãe indo dormir cedo. Piá, vai dormir e eu vou ficar aqui até mais tarde. Ó, não pode ter celular no quarto, mas eu posso ter o meu. Sem Exatamente. incoerência, cara. Criança vê, criança faz. Exatamente. Bom, nosso tempo está quase chegando ao fim, mas eu não poderia perder a oportunidade de perguntar. A gente falou muito sobre superalimentos. Me fala de 3 super vilões que atrapalham essa longevidade. Açúcar, você já citou bastante. Eu acredito que ele está aí entre os top 3. Que outros 2 são importantes nessa jornada para a gente estar bem ligado? Eu colocaria no topo assim dos vilões ali as gorduras hidrogenadas, que são um problema grave, e as pessoas precisam entender por que, que o nosso corpo tem problema por causa de uma gordura hidrogenada. Porque a composição química dela, para uma gordura normal, uma gordura trans, por exemplo, para uma gordura normal é muito pequena. O corpo não sabe distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Então ele vai pegar essa gordura hidrogenada, ele vai pegar essa gordura saturada, essa gordura trans, e ele vai levar lá para a célula e vai construir o seu corpo com isso. Aí lembra da história da pele de pêssego? Não tem como ter pele de pêssego comendo hambúrguer, não tem como você ter uma alimentação, uma célula saudável, um cérebro funcional, você não tem como ter essas coisas consumindo aquilo que vai destruir você. E aí a gente tem um problema, e o caso da glicose é um caso assim, a glicose que provém desse açúcar refinado em grande quantidade, num único momento. Veja, eu não sou contra açúcar, tá? Mas nessa configuração de excesso, ele é realmente um problema. E quando você consome uma grande quantidade e você tem um pico glicêmico, e o teu corpo, para se proteger, carameliza uma hemácia sua, forma a famosa hemoglobina glicada. Essa hemoglobina, essa célula, essa hemácia, ela vai estar desse jeito por 120 dias, até ela ser trocada por outra, nós estamos falando de 3, 4 meses de trabalho. Então, aquela pisada na jaca que a pessoa dá lá no final de semana, numa alimentação errada, estará com ela por um período muito grande de tempo. Eu, Júlio César, eu não sou contra a gente ter acesso àquilo que a gente gosta. Ah, eu gosto do sorvete, eu gosto, eu não sou contra. Eu acho que tentar limitar isso das pessoas é trabalhar com um tipo de nutrição que está falida. Porém, contudo, entretanto, eu sou contra o dia do lixo. Porque o que é o dia do lixo? É aquele dia que você mete o pé na jaca em tudo que você não pode. Aí você cria uma confusão enorme por causa disso. Então, não vale a pena. Então, eu colocaria o açúcar como um grande vilão, o açúcar em excesso, o açúcar refinado. Eu colocaria a gordura trans, eu colocaria a gordura saturada e essa gordura hidrogenada, que é um grande problema. E o consumo do glúten em excesso também é um grande vilão, é um grande problema.
E hoje, a minha esposa tem feito um trabalho nesse sentido, ela também está nas redes sociais, ela é da gastronomia funcional, e ela tem feito um trabalho de pesquisa muito lindo nesse sentido, de mostrar para as pessoas que o glúten, a gente diz, o trigo está cheio de glúten. A gente pega o saco de farinha e lê lá para você ver os ingredientes, você vai ver que os caras metem mais glúten do que o trigo tem. Você pega o pão integral. Gente, fazer um pão integral sem glúten é horrível, o pão quebra, ele não cresce. Aí qual que é a estratégia que a indústria utiliza para fazer o tal do pão integral? Taca 3 vezes mais glúten, farinha pura de glúten naquele negócio. E tá na lista de ingredientes, viu, gente? Isso aí não é teoria conspiratória, não. Se a gente ler a lista, a gente vai ver que foi acrescido glúten nesses pães. É uma loucura. Pega a lista de qualquer produto que você vai consumir, pega a lista. Se entre as 3 primeiras que aparecem ali para você estiver o nome de uma coisa que você não conhece, não compre. Olha o Ora Pro Nobis aqui, ó. Ele tem proteína, ele tem gordura vegetal, ele tem sódio. São todas coisas que a gente conhece. Eu sei o que é. O sódio é bom ou é ruim? Depende da quantidade, ele não é necessariamente um monstro. Agora, eu pego uma substância que eu não faço ideia do que aquilo é, tenha restrição em relação a isso. E eu colocaria como um grande vilão da saúde, um monstro da saúde, os temperos prontos. Todos os temperos prontos. Pelo excesso de glutamato monossódico, pelo excesso de conservantes, de benzoato de sódio, de outras porcariadas todas que tem por aí, pelo excesso de açúcar, pelo excesso de conservante, pelo excesso... Tudo. O que você imaginar de produto que é industrializado tá cheio dessas porcarias. Por que ele é um vilão, tá? Não é só pelo efeito corporal de deletério que ele tem no meu corpo. O glutamato monossódico, por exemplo, ele não só é ruim, é inflamatório para o meu corpo, como ele quebra um princípio natural que é a minha defesa para não cometer excesso. Então, quando eu como uma maçã, por exemplo, eu comi a primeira, comi a segunda, a terceira eu não aguento mais, porque o meu próprio corpo ele tem mecanismo de defesa que diz pare. O que um glutamato monossódico faz? Quebra isso. Aí o corpo não consegue mais ter essa proteção. O exemplo que eu dou é você abrir um pacote de salgadinho e tentar comer um só. Você não consegue comer um só. É viciante mesmo. Fim, fácil. Por quê? Porque o glutamato ele é um realçador de sabor tão violento que ele quebra a capacidade que a inteligência que Deus e a natureza deixou dentro de você te deu para você não exceder. E veja que na natureza a gente tem feedback, a gente tem essa coisa do controle para o excesso de sal. Se você pegar uma coisa que é muito salgada, ela repugna você. Mas por que um lazarento num salgadinho que está entupido de sal eu não consigo parar? Porque o glutamato quebra a capacidade do meu corpo dizer que tem excesso de sal ali. Galera, é para prestar atenção, é para se ligar. Saiu um comentário agora perguntando quem era sua esposa, que as pessoas querem seguir. É a Simone Luckman. Eu espero até que o Dr. Júlio tenha ficado com uma boa impressão da TVCH, porque eu estou com muita vontade de trazê-la também. Ela é uma chefe funcional, né, Dr. Júlio? Sim. E vem fazendo um trabalho muito bonito de divulgação de alimentos que a gente deve consumir em casa, com carinho, com cuidado e com receitas muito práticas também, né? Sim, ela vem dessa linha da gastronomia e no começo da nossa vida, o nosso relacionamento, eu sou da área da nutrição, da fitoterapia, e ela da gastronomia. Então, a preocupação, muitas vezes, da gastronomia tem muito a ver com a apresentação, com o sabor e tal, e não necessariamente aquilo é nutritivo, digamos assim. Aí, o que acontece? A gente tinha uma padaria e a gente produzia pães, e ela vinha para casa indignada todo dia. Olha, não faz sentido. Aí a gente foi para pães funcionais. Pães com fermentação natural, usando um trigo sarraceno. Só que ela chegou num limite dela de estar oferecendo um pão de excelente qualidade. Que aí, obviamente, eu preciso colocar um preço maior em cima disso. Do pão dela ficar estragado ao lado de uma lista de pães que custavam metade do preço, estavam entupidos de coisas, dela falou, chega, a gente vendeu a padaria, fechamos tudo, e ela passou a trabalhar essa linha mais funcional, de chefe funcional, que é isso que o funcional quer dizer, né? Que é uma gastronomia preocupada com a nutrição. Aí a coisa ficou interessante. Aí ela entrou na nutrição também, está terminando agora a nutrição, ano que vem ela termina também, então estamos voando nessa área aí.
Ah, eu vou querer conhecê-la depois pessoalmente, mais ou menos, né, no mundo online, como eu conheço o senhor. E é muito legal o senhor contar isso, porque eu tietando aqui, né, eu que acompanho suas mídias sociais, eu já vi fotos de vocês em que você falou desse processo de superação da sua família, porque todo mundo era fofinho na sua família, né? Então Tô- também viveu essa jornada de ressignificação da alimentação e da nutrição na sua vida, né? é, E na vida da sua família, né? nos últimos 3 anos, a família perdeu juntos, nós somos em 4 aqui em casa, 90 quilos. Uou! E é legal porque a gente sempre fala muito dessa lógica de santo de casa não faz milagre, né? Então eu já estou nessa prática mais funcional, essa prática mais da nutrição há bastante tempo, tempo suficiente para transformar todo mundo. Mas não é assim que funciona. Enquanto a pessoa não falar, vou virar a chave, não vira a chave. Meu menino pesava 109 quilos até os 15 anos de idade. E aos 15 anos de idade, ele começou a assistir os meus vídeos e um dia ele chegou para mim e falou: pai, essa parada aí que você fala, esses negócios que você fala aí, isso aí tudo funciona? Olha aí, gente, fisiculturista. Inclusive, É, competiu esse fim de semana. hoje ele é fisiculturista, a minha esposa está indo na mesma linha, mesma coisa, nunca esteve no peso ideal e, inclusive, essa semana que passou agora, a gente fez uma grande comemoração aqui em casa, porque o peso que ela atingiu, o status físico que ela atingiu, ela não tinha nem aos 18 anos de idade. Uau. Então, é aquela ideia da idade cronológica e da idade biológica. A gente não tem tempo limite para a gente fazer as coisas. Tem é você querer cair de cabeça e ter orientação, porque boa vontade não leva você a lugar nenhum, só leva você à frustração. Então, tem que ter técnica, tem que ter conhecimento. E é isso que a gente se dispõe um pouco nessa coisa da rede social, né? É de dar tapa na cara mesmo. Falou, ô, acorda aí, bicho. É Agora isso vamos aí. fazer esse negócio aí. E quando mostra uma foto assim, a coisa dá uma humanizada, sabe? Porque a gente às vezes vê esse conhecimento todo, e não que ele não esteja acessível, porque ele está, mas é aquilo que eu conversava com você logo no início da live. Existe muita informação, mas as pessoas continuam obesas. Então, assim, a prática da disciplina e da constância ainda é um desafio para a grande maioria de nós. Então, quando a gente vê alguém que passou por isso e superou isso, bicho, é Ela de aos animar. 40 aí. Olha lá, gente. Léo, nós vamos chegar lá, hein, cara. Muito legal que essas coisas. Com 2 frases. Uma frase está no meu último livro, a outra frase é meu lema de vida. A frase que está no meu livro diz assim: quanto mais argumentos você encontrar e menos desculpas você der para alguma coisa, mais imparável você se tornará. Então, para de arrumar confusão, para de dizer não dá, não pode, não consegue. Começa a arrumar argumento. Dá para fazer, vou cair de pau e assim por diante. E a segunda frase é o meu lema de vida, que diz assim: ensine tudo aquilo que você sabe sem reservas, não guarde nada para você. Pratique muito aquilo que você fala e você se tornará o exemplo daquilo que você quer ver no mundo.